Olá pessoal, a gente vai começar a ver o nosso conversor Buck. Para isso a gente vai ver primeiro as etapas de operação, as principais formas de ondas e por fim como realizar a simulação desse conversor. A gente vai ver uma série de vídeos para o conversor operando no modo de condução contínua de corrente ou modo CCM e depois a gente vai ver uma série de vídeos para o conversor operando no modo descontínuo de condução de corrente, o modo DCM. O conversor buck ou conversor abaixador sempre vai ter a sua tensão de saída menor que a tensão de entrada. A topologia básica dele, então, é uma fonte de entrada, uma chave, um diodo, um indutor e um capacitor. Esse R representa a carga do circuito. O grande desafio, então, é como projetar esse L e esse C e como selecionar a chave S e a chave D. Se esse S aqui for do tipo MOSFET, a tensão entre o gate e o source, ou seja, a tensão de comando, a tensão de chaveamento dele, ela não vai estar, ela vai estar aqui, ó, o source, não vai estar na mesma referência nem da fonte de entrada e nem na carga. Como é que a gente faz então para poder acionar essa chave? A gente vai precisar de um circuito de drive. Como que a gente seleciona esse circuito de drive que permita esse tipo de comutação? Também a gente precisa descobrir como que a gente vai analisar esse cara matematicamente. Então, como a gente já viu na aula introdutória, a ideia é analisar ele primeiro na chamado modo de condução contínua de corrente, ou seja, a corrente do indutor L não vai ir até zero. Neste modo, a gente já viu, ele vai ter duas etapas de operação. Então, a primeira etapa de operação vai acontecer quando a gente comandar a chave S, ou seja, a chave S vai estar ligada, e isso naturalmente vai fazer o nosso diodo estar desligado. Vai acontecer do período zero, porque a gente está considerando a primeira etapa, e vai ocorrer até o Dutch Cycle vezes o período de chaveamento, ou seja, pelo tempo que a gente vai manter essa chave ativa. A variação de tempo, então, ΔT da primeira etapa, vai ser D1 vezes o período de chaveamento, menos zero. O que acontece aqui? Aquela nossa chave S ela vai estar ligada e o nosso diodo aberto. Então, a corrente vai circular da fonte pela chave, vai circular pelo indutor, e aqui ela vai se dividir entre capacitor e resistor. Analisando cada um dos elementos aqui. A tensão no indutor, ou seja, aqui, neste ponto, como a chave está fechada, nós temos VIN aqui, chave é um curto-circuito, nós temos VIN aqui. Deste outro lado, nós temos VO. Então, a tensão sobre o indutor L é VIN menos VO. A corrente que passa no indutor é a mesma corrente da fonte de entrada, é a mesma corrente da chave S, e nesse nó aqui, se nós olharmos, ela vai ser a soma de IC mais IR. A tensão no diodo, neste ponto nós temos, como a chave está fechada, nós temos o próprio VIN, e neste ponto a gente tem zero. É VIN menos zero ou VIN. A corrente no diodo, como o diodo está aberto, a corrente é nula, não está conduzindo corrente elétrica. A tensão no capacitor. O capacitor tem paralelo com a carga R, então a tensão no capacitor sempre vai ser a própria tensão de saída. O que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar que ela não tem ripple, então a gente vai considerar que a tensão no capacitor é o próprio valor médio da tensão. A corrente do capacitor, se nós analisarmos nesse nó aqui, a corrente do capacitor ela é a corrente IL menos a corrente da carga. A tensão na chave S, como a chave está fechada, está comutada, ela é zero. E a corrente na chave é a própria corrente do indutor, que também é a própria corrente de entrada. A tensão sobre o resistor, a gente já vai considerar o valor médio, VO, e a sua corrente, VO dividido por R, porque é uma resistência. Então, se nós olharmos aqui, a variação de corrente pelo tempo vai ser VL dividido por L. Então, VL é VI menos VO e o L é a própria indutância. Como a gente sabe que a tensão de entrada sempre vai ser maior que a de saída, pois é um conversor abaixador, um conversor buck, nós vamos ter essa derivada, vai resultar um valor constante e positivo. Ou seja, nós vamos estar carregando a corrente no indutor. Então, lá no gráfico, a corrente vai subir. Então, manipulando aqui a variação de corrente no tempo, fazendo isso por deltas, nós temos que a variação de corrente no indutor, quando a chave está on, ou seja, na primeira etapa, e a variação de tempo vai ser o Dutch Cycle vezes o período de chaveamento, vai ser igual a VIN menos VO dividido por L. Isolando delta e L on, ou seja, a variação de corrente na primeira etapa, ela vai ser VIN menos VO dividido por L
vezes o duty cycle, vezes o período de chaveamento. Como o período de chaveamento ele é o inverso da frequência, a gente pode isolar isso aqui como VI menos VO dividido por L vezes o duty cycle dividido pela frequência de chaveamento. Então, só lembrando, esse nosso duty cycle, ele é o tempo que a chave está on dividido pelo tempo que a chave está on mais o tempo que a chave está off, ou seja, T on dividido pelo período de chaveamento. E o período de chaveamento é o inverso da frequência de chaveamento. A segunda etapa, então, ela acontece quando a gente deixa de comandar essa chave S e, naturalmente, esse diodo D entra em condução. Então, chave S desligada, diodo em condução, ele vai acontecer do duty cycle vezes período de chaveamento até o final do período de chaveamento. Ou seja, vai ser 100% menos o percentual do tempo que ele está ligado. Tendo o duty cycle da primeira etapa em 60%, nós temos o da segunda etapa em 40%. Então, sempre complementar até chegar no 100%. Então, analisando o circuito novamente, chave S aberta, diodo em condução. Então, o que acontece aqui? Como essa chave abre, a nossa fonte da entrada VI aqui, ela sai do circuito. Então, não há conexão elétrica entre a tensão de entrada e a tensão de saída nessa etapa. O que vai acontecer é que essa corrente que já estava passando pelo diodo, ela vai tentar se manter em condução. Então, naturalmente, vai criar um caminho aqui pelo diodo. Então, a tensão no indutor vai ser tensão nesses pontos. Neste ponto aqui, como o diodo está fechado, ele é um curto-circuito, então nós temos 0 aqui, 0 e VO. Então, 0 menos VO, tensão sobre o indutor é menos VO. A corrente do indutor, analisando esse nó, vai ser a corrente do capacitor mais a corrente de carga. E também vai ser igual à corrente do diodo. A tensão no diodo é nula, porque o diodo está conduzindo, ele está em curto-circuito. E a corrente do diodo é igual à corrente do indutor. A tensão no capacitor vai ser a tensão de saída, a gente vai considerar aqui o seu valor médio. A corrente no capacitor, IL menos IR. Não muda isso aqui da primeira para a segunda etapa. Tensão na chave. Neste ponto nós temos VI, aqui a gente tem 0, o diodo está em curto, aqui a gente tem 0. Então VI menos 0. Tensão na chave, VI menos 0. Como a chave está aberta, não há condição de corrente elétrica, a corrente é 0. Novamente aqui, tensão na carga, a gente vai considerar seu valor médio, VO, e a corrente na carga, como é resistiva, VO dividido por R. Isso também não muda da primeira para a segunda etapa. Analisando a variação de corrente, então, no tempo, a gente sabe que vai ser VL dividido por L. Então, VL é menos VO. Ou seja, nós temos uma derivada constante negativa. Então, a nossa corrente vai decrescer. Então, lá no gráfico, a gente vai ver uma descida no gráfico da corrente IL. Trocando aqui as derivadas por deltas, então a gente tem que a variação da corrente quando a chave está off, ou a variação da corrente na segunda etapa, a variação de tempo 1 menos D1 vezes período de chaveamento, isso aqui vai ter que ser igual, então, a menos VO por L. Isolando delta e L off, nós temos então que vai ser menos VO por L, 1 menos DUT, dividido pela frequência de chaveamento. Então a gente pode analisar também as formas de onda do conversor Buck. Então o que acontece? Na primeira etapa, como a gente viu, vou puxar ela aqui do ladinho, primeira etapa, e a nossa segunda etapa aqui. Então na primeira etapa, VL, está aqui, vai ser VI menos VO, e esse valor é positivo, está lá em cima. Na segunda etapa vai ser 0 menos VO, então isso é um valor negativo. Então está aqui tensão VL, primeira etapa, tensão VL na segunda etapa. A corrente IL, então, na primeira etapa, ela cresce. Na segunda etapa, ela decresce. Então, ela parte, na primeira etapa, do seu valor mínimo, IL mínimo, e ela chega no final da primeira etapa no seu valor máximo, IL máximo. Na segunda etapa, ao contrário, ela parte do valor máximo e termina no seu valor mínimo. A tensão no capacitor, a gente pode considerar tracejado aqui o valor médio. Então, há uma variação na tensão VC, tensão do capacitor. Seu valor médio é o próprio valor médio da tensão de saída. E esse delta VC, a gente vai projetar para que ele seja um valor baixo. A corrente no capacitor, se a gente analisar ela vai ter que ser igual à corrente L, só que sem o nível CC. O nível CC que eu falo é o VO dividido por R. Porque se a gente analisar aqui o nó da saída do Buck, nós temos que IL é igual a IC mais IR.
Então, IC é IL menos IR. Como é uma carga fixa aqui, esse nosso IR é VO por R. A corrente no capacitor, ela vai ter o mesmo formato na corrente no indutor, só que aqui no indutor ela tem um valor médio. E aqui o seu valor médio é nulo. Então, o valor médio dessa aqui vai ser a nossa própria corrente de saída, VO por R. Atenção no diodo, então. Na primeira etapa, o diodo não está conduzindo. Então, aqui nós temos VI, aqui a gente tem zero. Então, VD, na primeira etapa, é o próprio VI. Na segunda etapa, o diodo está conduzindo. Então, tensão sobre ele nula. Como na primeira etapa o diodo não está conduzindo, essa corrente é nula. Na segunda etapa, a corrente D é igual a IL. Então, tem que ser esse pedaço aqui, ó, da IL, da segunda etapa. Por isso que tem um valor mínimo e tem também esse triângulo de cima aqui que vai até o valor máximo e aí descarrega até o valor mínimo. Atenção na chave. Na primeira etapa, a chave está fechada. Então, tensão zero. Na segunda etapa, nós temos VI e aqui nós temos o zero porque o diodo está conduzindo. Então, a segunda etapa, VIN. Corrente na primeira etapa da chave, que é a própria corrente IL. Na segunda etapa, como a chave está aberta, a corrente é nula. Então, esse pedaço aqui de IL da primeira etapa vai aparecer aqui em IS. Só que para vocês perceberem, então de 0 até D1 e aqui de D1 até o final do período de chaveamento. Então essas aqui são as principais formas de onda que a gente tem para o buck. A gente sempre vai ter então uma corrente IL mínima maior que zero, porque a gente está considerando ele trabalhando em CCM. No modo descontínuo, isso não vai ser verdade, mas por estar trabalhando no modo contínuo, a gente considera que essa corrente no indutor nunca vai a zero, então esse L mínimo tem que ser maior que zero. Ok, pessoal? Esse é o nosso conversor buck. No nosso próximo vídeo a gente vai ver então como projetar esse conversor.